Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de Sociologia. Já trabalhamos com os dois primeiros, clássicos da Sociologia, dentre os três grandes clássicos da Sociologia. Já falamos de Durkheim, já falamos de Weber e hoje vamos falar de Marx. E aí sim fechamos a tríade, dos sociólogos clássicos, os três porquinhos da Sociologia, Durkheim, Weber e Marx. O pensamento marxista vem passando por uma série de questionamentos, polêmicas, nos últimos tempos, e é importante, ressaltar, é importante frisar que as pessoas associam o pensamento marxista a um dos pontos do pensamento marxista, que é o comunismo, tá ok? Então, é assim, não dá para pensar no Marx só a partir disso. Nós temos mais no pensamento marxista do que isso. Inclusive grandes reflexões filosóficas mesmo. E importantes, elas são importantes, não só pela cobrança nos vestibulares, que eu sei que é o que mais amedronta vocês, mas elas são importantes por serem importantes mesmo, porque para a sociologia, para a base do entendimento sociológico, se faz importante que vocês entendam alguns dos pontos da teoria marxista, e que eu dividi em duas aulas, tá? Então eu tenho aqui alguns conceitos, o materialismo histórico dialético é o primeiro que nós gastaremos aqui alguns minutos, depois falaremos de alienação e de praxis. O conceito de classe social, a mais-valia, como absoluto, relativo e o fetiche das mercadorias, ficou para um segundo momento porque acreditei que ficaria muito longo. Mas a depender do tamanho desse vídeo aqui, eu já faço outro na sequência explicando também esses conceitos. Então vamos lá para o materialismo histórico dialético. Aí a arte aí do slide é obviamente proposital, tá? Não está relacionando com revoluções e algo do gênero. Mas depois a gente discute isso na praxis. O que é o materialismo histórico dialético? Meu Deus, que expressão maluca é essa, professor? Vamos lá. Materialismo histórico. Condições materiais da humanidade ao longo da história. Só isso. Só isso. Eu explico a dialética daqui a pouco. Mas, basicamente, o Marx está tentando explicar como que o mundo se organiza economicamente. E aí, isso em qualquer época, em qualquer tempo histórico. Então, o Marx vai tentar entender como as sociedades se organizaram ao longo do tempo, certo? E aí, ele o faz dessa forma, tentando demonstrar que, ao longo do tempo, cada sociedade se organizou de uma forma. E essas organizações, elas eram materiais, elas tinham um viés material. Se produzia alguma coisa, tudo bem? Se materializavam as relações sociais. Ao longo da história, elas vão sofrendo modificações. E por isso o materialismo histórico. Aguenta aí que o dialético aparece daqui a pouco. Qual que é a chave para o entendimento desse conceito? Está aqui, ó. Forças produtivas versus relações de produção. Tem que entender isso para entender o que é modo de produção, que é um ponto central do materialismo, tá? Dessa parte da teoria marxista. Força produtiva é tudo aquilo que eu uso para produzir. Então, a matéria-prima, o instrumento de trabalho, o próprio trabalho do ser humano, tudo isso é uma força produtiva. Nós estamos aqui numa aula, num vídeo que transmuta-se numa aula, o que faz às vezes de aula. Esse vídeo ele envolve um trabalho humano, eu estou aqui, ele tem os instrumentos de trabalho, como o computador, os livros que eu usei para preparar essa aula, tudo bem que fazem parte também da matéria-prima, então aí eu tenho forças produtivas. Eu tenho alguma coisa, eu sou uma dessas coisas, atuando na produção desse material. Tudo bem? Isso é força produtiva. O que se usa para produzir qualquer coisa em qualquer época. Durante um momento escravista, por exemplo, o escravo é uma força produtiva. Ele é um instrumento de trabalho, ele não é visto como uma pessoa. Ele não é visto como trabalho humano, ele é um instrumento durante o período escravista. Durante o período feudal, o feudo, a posse do feudo o feudo em si é um instrumento para a sobrevivência e para o trabalho. E existe trabalho humano no feudo, o trabalho do camponês. Ok? Então note como ao longo do tempo eu sempre vou ter forças produtivas. Mas eu vou ter também, galera, relações de produção. De que forma se conjugam, se comunicam, se estabelecem as relações sociais para a produção? Vou voltar ao exemplo que eu dei da aula. Eu estou produzindo essa aula aqui na minha casa, e os barulhos que eventualmente aparecerem aí, vocês não liguem não, porque tem criança, cachorro, todo mundo aqui. Mas enfim, eu tenho relações para essa produção. Que relação está aqui? É uma relação material, econômica. Eu sou pago para dar aula para vocês. E nesse momento de afastamento, eu sou pago para produzir esses materiais que não são uma substituição da aula, são é uma aula num outro formato. Tudo bem? Enfim, mas eu continuo recebendo.
Eu sou pago pelo serviço que eu faço. Dentro da lógica do capitalismo, né, as relações de produção são capitalistas, assim como dentro da época escravista, as relações de trabalho eram escravistas, assim como dentro de uma época servil, as relações eram servis, e por aí vai, galera. Tudo bem? Não, eu que fiz o barulho. Nós vemos relações de produção ao longo do tempo, ao longo da história, e elas vão mudando. Por isso o materialismo histórico. Tudo bem? Uma coisa importante, ainda falando do materialismo histórico, é entender que então, se essas forças produtivas e relações de produção vão se comunicando, vão se relacionando, elas geram modos de produção. Professor, o que são modos de produção? Formas como nós produzimos. São relações sociais. Os modos de produção são relações sociais. O capitalismo é um modo de produção, o escravismo é um modo de produção, o feudalismo, né, foi outro modo de produção do passado. Enfim, como as pessoas produziam, como elas relacionavam as forças produtivas às relações de produção. Isso é o modo de produção. Conceito essencial, central para o Marx. Ok? Apareceu a palavra modo de produção, em qualquer questão, a chance do texto, do que estiver aparecendo, ser do Marx ou de um marxista, já é grande. Tá? É um conceito muito utilizado por Marx e pelos marxistas, pensadores posteriores ao Marx e que seguem a linha de pensamento dele. Para o Marx, tudo, seja o modelo de família, de religião, a lei, a ideia, valor moral, ético, tudo que eu possa pensar está relacionado à produção, ao modo de produção, está relacionado ao econômico. Ou seja, no Marx, o econômico é preponderante em relação ao cultural, ao social, ao político. Beleza? O econômico está sempre acima. É ele que determina todos os outros, inclusive o cultural. O Marx vai falar de vários modos de produção. E aí, só para explicar, isso que ele chama de modo de produção primitivo, né? São as primeiras organizações produtivas da humanidade. Depois nós vamos migrar para dois modos quase que simultaneamente, o escravista, né? Obviamente, lá toda a Grécia Antiga, Roma Antiga, escravista, e o que o Marx chama de modo de produção asiático é um modo de produção servil, não a servidão do feudalismo, aquela servidão atrelada a questões mais religiosas, como acontece, por exemplo, aconteceu no Egito, na Mesopotâmia. O professor, o Egito é na África, não é na Ásia, não, avisa o Marx. Pois é, um eurocentrismo denotado na obra marxista em modo de produção asiático, sendo que o negócio acontece sobretudo na África. Mas tudo bem, acontece na Ásia também. O modo de produção feudal, feudalista, vocês estudam história, conhecem bem, e o modo de produção capitalista é aquele que onde eu tenho basicamente o nosso modo hoje, né, as relações de produção, elas são capitalistas. Mas só esses, professor? Para o Marx, até o momento em que ele escreve no século XIX, e podemos dizer que até hoje no século XXI, sim. Mas o Marx acredita numa perspectiva teleológica. O que é teleologia? Já falamos disso lá no Aristóteles, o que tende a um fim. Tá? Então, para o Marx, o capitalismo não é o último modo, não é o primeiro nem o último modo de produção. Depois dele, existirão outros modos, mais especificamente dois. O socialismo, né, onde as relações sociais são abolidas, onde institui-se o que o Marx vai chamar de ditadura do proletariado, onde os trabalhadores se unem e tomam o poder, a gente fala disso daqui a pouco na praxis. E depois disso, né, abolidas essas relações patronais e as classes sociais não existindo mais, mudaríamos para um outro modo de produção, onde todo mundo é igual, onde prepondera a paz, o modo de produção comunista, uma economia comum, né? E aí, de certa forma, é um retorno a um primitivismo mais coletivista. Não primitivo no sentido de voltar para a caverna, abandonar o celular, mas no sentido de ser mais coletivo. Mas isso é uma perspectiva teleológica, ou seja, uma perspectiva que existe de fato na prática ainda hoje. Tudo bem? Vai acontecer então, professor? Não tenho bola de cristal, mano, mas enfim, na perspectiva do Marx vai. Na perspectiva dos pensadores liberais, obviamente não. Bom, galera, então, quando eu tenho um modo de produção desaparecendo e surgindo outro, eu tenho uma revolução. Mas eu vou falar de revolução daqui a pouquinho, mais especificamente agora. Os modos de produção, eles formam então o que nós chamamos de estrutura produtiva. Nós estamos num modo de produção capitalista, certo? Então toda a estrutura produtiva é capitalista. Você não pode contratar uma pessoa e falar que você vai pagar ela com base em dias de folga.
Você fala, olha, você trabalha para mim 30 dias, daí depois você ganha 12 de folga. Então, óbvio que isso não vai funcionar. Tá? As pessoas não vão aceitar. Se ela tiver um mínimo de inteligência, ela não vai aceitar. A pessoa vai ser remunerada com o que ela já tem, né? Ficar lá, parada. Enfim, não faz sentido. No modo de produção capitalista, nós temos uma estrutura produtiva capitalista. Então, tudo está relacionado ao dinheiro. Para poder produzir, eu preciso de dinheiro para começar uma fábrica, para começar uma produção. Se eu quiser montar uma escola, eu preciso de grana para isso. Eu preciso que pessoas paguem para estudar na minha escola. E por aí vai. Tudo bem? Estou usando sempre esse exemplo de escola porque é mais próximo, né? Mais fácil para mim. Toda a sociedade tem essa estrutura produtiva que o Marx vai chamar de infraestrutura. Às vezes aparece escrito só como escrevi errado. Estrutura. Depois vocês corrijam aí, infraestrutura ou estrutura. Tudo bem? Quando forem fazer os seus letterings lindos aí, vocês escrevam bonitinho infraestrutura ou estrutura. Desculpa mesmo. Não vou interromper agora porque já tem 11 minutos gravado, não vou voltar lá no começo não. Enfim, a infraestrutura ou estrutura produtiva é a base de produção de uma determinada sociedade. É como ela produz na nossa, é capitalista, aqui já falei bastante disso. Agora, é só isso? Não. Eu tenho também, eu vou fazer uma aproximação aqui de Marx e Platão, mas o Marx não faz isso, tá? Eu tenho também uma coisa como se fosse um mundo das ideias. O que é isso? É o que nós chamamos de superestrutura. Então, é a relação entre a ideia de uma sociedade e como ela produz as coisas. A nossa infraestrutura, a nossa estrutura, ela é capitalista. As nossas ideias também serão. As pessoas vão estabelecer relações sociais, vão pensar, vão criar leis que estão mais relacionadas ao capital do que a qualquer outra coisa. Assim como durante o período feudal, vocês não acharem que eu estou criticando só o capitalismo, durante o período feudal as ideias eram feudais. Vocês não pegam lá nos textos históricos o bispo lá que justifica a presença da divisão da sociedade em 3 classes, falando que assim como no céu tem Pai, Filho e Espírito Santo, na Terra tem que ter 3 ordens, os que oram, os que elaboram, os que guerreiam. Enfim, esqueci o nome do Beneditino que escreveu isso agora, mas enfim, você tem uma ideia relacionada a uma estrutura produtiva. Vou dar outro exemplo, um tanto quanto polêmico, mas vou mesmo assim. Se você ligar a TV agora, não liga por favor, porque você está no YouTube prestando atenção nessa aula, mas se você ligasse a TV agora, você veria muito provavelmente, caso esteja passando algum programa religioso, um padre, um pastor, alguém falando de questões religiosas, óbvio, né? Mas se você gastar um tempo assistindo isso, existe uma grande chance desse líder religioso falar de grana. Seja no sentido de querer dízimo, seja no sentido de pedir contribuições, de tentar vender algum produto, alguma coisa. Beleza? Por que isso acontece? Se dentro da lógica do pensamento cristão, pelo menos, né, eu aprendi assim com a minha catequista, que foi a senhora minha mãe, ela é muito boa, mãe e catequista. Enfim, porque se nós entendemos que dentro da lógica do pensamento cristão há Deus o que é de Deus, a César o que é de César, por que há essa mistura entre os dois conceitos? Porque, para Marx, a superestrutura está sempre recheada de ligação com a infraestrutura. Ou seja, numa sociedade capitalista as ideias serão capitalistas. Sejam as ideias sociais, políticas, religiosas, todas elas. Tudo bem? Elas estão em relação. E a relação entre elas é dialética. Meus queridos, o que é dialético? E aí a gente mata materialismo histórico dialético. Dialética é um conceito muito utilizado, não criado, mas muito utilizado pelo Hegel, filósofo alemão. Marx era fã e leu bastante. Diz o Marx que virou o Hegel de ponta cabeça. E se apropriou também de vários conceitos do Hegel. Então, o Hegel vai dizer que eu sempre tenho teses. E essas teses elas vão ser confrontadas. Quando eu tenho um confronto a uma tese, eu tenho uma antítese, uma antitese. Beleza? A partir dessa antitese, eu faço uma síntese desse pensamento. E aí eu criei uma nova tese. Faz isso nos seus letterings, nas suas fichinhas, num sentido circular. Escreve tese, puxa uma setinha meio curvada, escreve antítese, puxa outra setinha, escreve síntese e por fim volta lá para a tese. E aí você definiu o que é a dialética para Marx. Tudo bem? Aliás, para Hegel, mas para o Marx também. O pensamento está sempre nesse confronto de ideias. Vamos usar um exemplo para ser mais prático. Eu tenho, por exemplo, uma tese.
Vou pegar uma coisa bem ultrapassada, tá bem assim, começo da Idade Média, tipo terra plana. Então, as pessoas acreditavam, verbo conjugado no passado, por favor, viu? Elas acreditavam que a Terra era plana. Aí, enfim, chegar na borda do mundo vou cair. Isso é uma tese, beleza? Qual é a antítese? Puta, eu posso usar o Copérnico, eu posso usar o Galileu, eu posso usar a circunnavegação portuguesa, espanhola, genovesa, enfim, qualquer um desses grandes navegantes que deram a volta ao mundo, né, ou que fizeram circunnavegações, grandes navegações. Cara, provamos, beleza, cientificamente está provado, empiricamente está provado, né, que a Terra não é plana, coisa nenhuma, que ela é esférica e por aí vai, beleza? Então eu tinha a tese, a Terra é plana, eu contrariei ela como antítese e fiz uma síntese desse pensamento. Então a Terra não é plana, coisa nenhuma, ela é um objeto esférico, um geóide. E aí, ok, isso é uma nova tese. Até que provem o contrário, essa é a tese que prevalece. Tudo bem? Isso é dialética. O que o Marx faz? Ele vai falar que a relação entre infraestrutura e superestrutura, esse é o rolê, ela é dialética, mano. Então eu tenho uma estrutura, uma base produtiva na sociedade, por exemplo, feudal. As ideias também são feudais. Só que tem hora que não bate a ideia, a superestrutura com a infraestrutura. Por exemplo, no final do feudalismo, renascimento comercial urbano, né, pós-cruzadas, aí, eu tenho uma mudança na produção que é muito grande, galera. Essa mudança muito grande muda a infraestrutura e as ideias não se sustentam mais e o modo de produção muda. O anterior, né, o que era atual deixa de existir, vira o anterior e surge um novo. Beleza? Essa revolução em si é dialética, é uma transformação. O que o Marx estudou então? Os modos de produção, o materialismo, as relações materiais, ao longo da história, de forma dialética. Ok? Ficou mais claro agora? Bom, espero que sim, gastamos aí uns 15 minutos para falar disso. Agora, só para dar mais sustentação à teoria marxista, é importante falar de alienação. O que é alienação? Para o Marx, já bem pensando dentro do capitalismo, tá? Não que isso não tenha ocorrido em outros modos de produção, mas é que no capitalismo é mais nítido. Eu tenho industrialização, propriedade privada dos meios de produção, ou seja, alguém é dono do meio de produção, dono da fábrica, do martelo, de tudo. O assalariamento, tudo isso separa o trabalhador dos meios de produção. Ok? Tudo está separado do trabalhador. Note que o trabalhador é uma figura muito importante. Olha no atual momento quanto faltam trabalhadores para a gente e como a gente percebe a falta de trabalhadores em números, em N setores. Tá? Quando as lojas estão fechadas, quando o banco está fechado, enfim. Eu tenho essa separação entre o trabalhador e o meio de produção, então o trabalhador está separado ou alienado do próprio fruto do seu trabalho. Eu produzo alguma coisa e nem entendo que sou eu que estou produzindo aquilo. Ok? Então, por isso, eu tenho uma alienação econômica. O trabalhador está separado daquilo que ele produz. A alienação não fica restrita a isso. Eu tenho também uma alienação política para Marx. Por que a bombinha aí, professor? Por causa do exemplo lá no final. Vai aguentar aí. Para o Marx, o trabalhador está totalmente excluído, ele está alienado, excluído do processo político. Porque pensa bem, o cara não tem nem a dimensão do que ele faz, como ele faz, ele está alienado no processo de produção. Certo? Então, quando eu tenho a instituição de estados representativos como o nosso, onde as pessoas votam, será que o trabalhador vai ter consciência do que ele está fazendo, de quem ele está votando? Para o Marx, não. Tudo bem? Para o Marx, em geral, o Estado vai representar a classe dominante e vai agir de acordo com o interesse dessa. E aí eu tenho um exemplo. Por que o meu exemplo é polêmico e tem a bombinha? Se eu pensar na bancada ruralista no Congresso, os deputados que estão ligados ao agronegócio, eles representam todos os produtores rurais, meus queridos? Eles representam o pequeno produtor, que é quem põe alimento na nossa mesa? Mas eu tenho certeza que o pequeno produtor também vota no deputado ruralista. Ele é produtor rural, igual eu. Né? Imagina o coitado do pequeno produtor, que o cara da bancada ruralista é igual ele, que produz igual ele. E não entende que esse cara tem mais terras do que esse agricultor sonhou em ter em sua vida. Tudo bem? E que, obviamente, eles estão em locais diferentes da pirâmide social. Beleza? Bom, galera, esse é um conceito de alienação para o Marx que tá, né, é bastante importante estar relacionado, então, a toda a lógica da produção. É isso. Encerramos por aqui.
ficam faltando alguns conceitos, além daqueles que eu havia dito no começo. Vou voltar lá rapidinho, tá, galera? Só aqui, pronto. Então, além do classe social, mais-valia e fetiche das mercadorias, faltou de praxis, tá? Eu vou encerrar por aqui porque já se vão 20 minutos e é muito para um vídeo, ok? Se cuidem, fiquem em casa e viva a revolução. Não, tô brincando, essa última parte aí tá proibido, tá ok?